Ô Fenelon, a tarde de ontem foi de reuniões, hoje há novas reuniões programadas nas últimas definições, pelo menos é o que se espera, acerca do processo de sucessão lá na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Me atualiza do que aconteceu de ontem para cá, Fenelon. É o que você disse, ontem foi uma tarde de reunião, não, uma tarde, noite e madrugada. Né? As reuniões, por exemplo, uma reunião começou 2 da tarde, foi terminar já quase 7 da noite, uma primeira reunião. Deram uma pausa e retomaram depois de 8, 8h30 e avançaram até de madrugada. Há uma exigência do grupo ligado a Hélio Isaías, aquele grupo que patrocinava a candidatura de Hélio Isaías, que dizia que só fecha acordo se tiver a vice-presidência. Chegou-se a oferecer 4 vagas, além daquelas 2, vamos dizer assim, 3, que o desenho de chapa de Temístico Filho tinha definido lá no início, que seria a primeira secretaria para um representante do PT, em princípio, Flora Isabel, mas isso é uma decisão do partido, a 4ª vice-presidência e a 4ª secretaria. Essas 2 últimas para o progressista. Mas, e nas reuniões de ontem à tarde, chegou-se a oferecer a 2ª vice-presidente. Evaldo Gomes abriria mão do seu lugar na mesa diretora, na chapa, e cederia esse lugar para o grupo de Hélio Isaías, para o progressista, PTB, PT, etc. E não se chegou, não aceitaram com essa definição. Não, queremos a vice-presidência, a primeira vice-presidência. Que está, pelo menos ao que se comenta, reservada ao PR. Reservada ao PR. E o PR disse ontem com todas as letras, não abrimos mão. Esse é o principal entrave, fazer com que o PR abra mão. E aí a gente vai ter um novo desdobramento dessa sequência de reuniões hoje de manhã num café, né? Porque ontem um deputado me disse assim, rapaz, eu estou cansado de café, almoço e ontem, no caso, até jantar, né? Ele diz, engordei uns 4 quilos, né? Mas esse mesmo deputado me dizia agora de manhã já, que é ligado ao grupo de Hélio Isaías, que está muito otimista e diz, eu acho que o acordo sai. É um café com política, mas às 9h30 da manhã está cogitada aí uma reunião para a oficialização da chapa encabeçada por Hélio Isaías, pelo menos foi essa a palavra que nós tivemos ontem do deputado Júlio Arcoverde, do Progressista. Bom, ele chegou a dizer isso, acho que muito como uma estratégia de pressão, porque essa reunião que vai acontecer agora de manhã, ela pode ser decisiva. Aí sim, se não chegar a um acordo, vai gerar as 2 chapas, mas o provável, o sentimento, a vontade dos 2 lados é que haja esse acordo. Eles só não estão chegando ao entendimento quanto ao que cabe a cada lado, né? Mas há um sentimento de que esse acordo vai acontecer agora de manhã, porque hoje é o limite para registro das chapas. Ô Fenelon, ontem nós tivemos declarações por meio de redes sociais do senador Ciro Nogueira acerca onde ele fala da cogitada influência dele nessa disputa e também do direcionamento que foi dado aos deputados do Progressistas. Qual é a leitura que você faz do discurso que ele utilizou naquela postagem? Inclusive, a gente tem aqui uma imagem de uma das postagens que ele fez. Ele elencou 7 pontos, né, tratando disso. Aí nós temos o 7º ponto, onde ele diz: essas serão as últimas palavras que usarei sobre esse tema que considero inteiramente superado. Não tratarei mais desse assunto, mas nos outros pontos ele falou que não exerceu influência sobre essa disputa, falou que a Assembleia Legislativa carece de renovação, né, e que carece também de um ajuste, um enxugamento lá no Poder Legislativo estadual. Olha, o comentário do senador Ciro Nogueira sobre funcionamento do legislativo, ajuste, tá, é legítimo, é uma posição que ele toma e que manifesta e que já vinha manifestando desde o início aliás, desde depois da eleição e particularmente desde o início de novembro, quando ele apresentou aquela carta, uma carta sobre como deveria ser o funcionamento dos poderes em geral e particularmente do executivo, que seria mais ou menos um norteador do governo Wellington Dias, ou uma régua para medir o governo Wellington Dias. Gerou alguns sinões aquela carta? Sim. E
gerou alguns senões mais substantivos o empenho do senador Ciro Nogueira em torno dessa campanha. Na avaliação de muita gente, ele foi além da conta, principalmente no tom. O Ciro é muito gentil, muito cordial e ele, nessa disputa, teve uma postura até agressiva. Essa manifestação de ontem foi um recuo, mas um recuo depois que ele já sofreu alguns desgastes e sai desse processo com uma imagem de derrotado.